how much my head was filled with you. It's why I do the things I do, but I know it's useless. I justify my lies, 'cause if I don't, it makes me cry. Hope life's not a race, 'cause if it is, I think I'll lose. Tried to sing the blues. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um dia de estudo está começando aqui no meu canal. Hoje é uma terça-feira e bora lá que é assim, eu tenho muita coisa pra fazer e vou mostrar tudo. E se tu tá vendo esse vídeo e precisa fazer alguma coisa, desacumular alguma matéria, pega aí e vem ver esse vídeo sendo produtivo comigo. Quem acompanha aqui o canal já sabe, primeira coisa do meu estudo é o quê? Planejar. Eu não consigo funcionar se eu não colocar tudo no papel, todas as coisas que eu preciso fazer. E isso também me ajuda muito, porque agora eu tô numa fase assim de conseguir colocar novos hábitos na minha rotina. Eu vou explicar tudo pra vocês. Outra coisa que eu fiz também foi esse controle aí de notas. Eu fiz um de acertos no simulado e um de nota de redação, que juro, é muito bom pra você ter uma noção, sabe? De onde você pode melhorar, onde você tá indo bem. Mas bora lá, né? Peguei meu tablet, porque lembra daquela parte que eu falei agora há pouco sobre colocar novos hábitos na minha rotina? Uma coisa que eu queria muito era ser fluente em inglês. E finalmente eu tirei isso do papel e eu vou explicar pra vocês como é que eu tô fazendo. Desde sempre eu tive muita vontade de aprender, principalmente inglês, porque eu consumo muito conteúdo relacionado a isso, filme, série. E assim, uma coisa que me paralisava muito na hora que eu ia aprender, né, inglês no caso, mas para qualquer idioma, quem já tentou sabe, é por onde começar a aprender. E finalmente, uma coisa que me salvou foi o Busuu. O Busuu ele é um aplicativo gratuito onde você pode aprender vários idiomas. Eu baixei no tablet, mas você pode tanto acessar o site deles quanto baixar no seu celular, seja ele iOS ou Android. E lembra que eu falei que eu ficava muito perdido por onde começar? O Busuu ele desenvolve um plano de estudos para tu realmente treinar todo o tempo que tu puder. Ele pergunta o tempo, pergunta onde tu quer chegar e traça um plano perfeito. E assim, né, além de toda essa interface muito bem organizada e didática, ele passa tudo de forma muito dinâmica. Vocês podem ver que aí eu vou treinar um tópico de inglês que estava previsto para o meu plano de estudos do dia. E ele realmente organiza muito bem a sua trajetória, né, no estudo da língua para você aprender da melhor forma possível. Hi, how are you? Vocês acabaram de ver aí, né? Até áudio para você treinar tanto o seu listening, para você treinar a sua pronúncia, para você treinar literalmente tudo. Então começa a estudar um idioma com o Busuu aí, aquele idioma que tu sempre quis aprender, francês, alemão, tem vários lá. Eu, no caso, tô aprendendo inglês, né? Que é uma língua que, academicamente falando, é muito cobrada. E no meu plano de estudos do Busuu, eu coloquei 15 minutos diários e ele já estipula, assim, em tantos meses tu vai chegar em tal nível de inglês, sabe? É um negócio realmente muito organizado, vocês podem ver aí. Ele divide bem os tópicos, os treinos são muito leves e você aprende demais. Ó, pode ver aí o plano de estudos dele, você não consegue ficar perdido, que era uma coisa que eu enfrentava muito e tenho certeza que quem já tentou aprender um idioma novo também passou por isso. E olha, com o link que eu vou deixar aqui na descrição, você pode baixar gratuitamente o aplicativo Busuu e começar a aprender também gratuitamente um idioma. E além deles terem essa versão gratuita, eles também têm a versão Premium, com muitos recursos adicionais. Eu juro que você não vai se arrepender de experimentar o Busuu. Primeira parte assim do meu estudo, né, já foi cumprida, que além do inglês ser uma meta pessoal, o inglês cai no vestibular, então quero treinar muito. Vocês vão ver muito nos meus study vlogs agora, eu estudando idiomas também. E bora lá começar com matemática. Esse assunto aí ele é polêmico, porque todo mundo que não gosta de matemática já viu esse assunto e ficou horrorizado, de verdade. Que é ela, geometria analítica. Eu confesso pra vocês que no ensino médio, eu sempre fui um aluno que gostou muito dessa coisa de cálculo, menos física. Física eu não consigo engolir até hoje. Mas eu sempre gostei de cálculo e eu lembro que assim, eu tava com muito medo dessa matéria quando o professor chegou falando que ia dar geometria analítica. Aí eu fiquei, Jesus, é hoje que eu vou chorar. Mas aí deu de boa, eu acho que é um assunto assim que exige muito raciocínio e as questões que abordam geometria analítica geralmente são bem complexas, então o que é que eu faço? Esse assunto ele costuma aparecer no Enem, não é tão frequente, mas costuma aparecer, então eu decidi estudar já para me livrar logo, né, querendo ou não nesse início. E sempre que é um assunto complexo assim, eu não coloco limite de tempo. Eu não coloco, sei lá, vou ver a aula aqui 1 hora e depois faço isso e aquilo. Não, eu coloco à tarde e vou falar, hoje eu aprendo tal coisa. E outra coisa que também me ajuda muito quando são assuntos que requerem um pouco mais, sabe, de você pensar, de você prestar atenção, é fazer muitas questões. Vocês já estão percebendo que eu estou indicando questões para tudo, mas de verdade, faça questões. Para quem quer os resumos, inclusive que eu posto aqui, que eu faço nos vídeos, eu sempre posto lá no meu Instagram,
Instagram, que além dos resumos, anotações, dicas de estudo, eu posto muito da minha rotina por lá também. Inclusive, eu queria até conversar isso aí com você que me acompanha aqui no canal. Tô passando por uma época bem complicada de conseguir conciliar os estudos com a produção de vídeos e postagens aqui pra internet. E acho que a forma mais rápida e que eu consigo me manter mais próximo com vocês é através dos stories do Instagram. Então, se tu gosta do meu conteúdo, gosta de me acompanhar, vai lá no meu Instagram e me segue. Eu vou deixar o meu arroba aqui na descrição. Já faz uns meses, eu acho que quem viu os meus vídeos mais pro início do ano viu que eu tava com muito problema de realmente ter vontade de estudar, de ter um planejamento, de conseguir saber por onde que é o caminho. E aí, finalmente eu tô mudando meu método de estudo e realmente encontrei por onde eu devo seguir. E quando eu tenho um planejamento, sério, fica tudo muito melhor. Eu tenho realmente os passos, então, nossa, eu procrastino muito menos. Só que esses dias, tiveram vários dias que tiveram muitos imprevistos. Por exemplo, tem dia que eu acordo tarde, e aí a matéria que eu estudaria de manhã, eu deixo para o fim de semana. Então, ou seja, ela vai ficar atrasada. Assim, tudo bem que não é bem atrasada, né? Porque quem atrasou fui eu, então a culpa é minha. Mas, tirando isso, acho que deu para entender, né? Tipo, a vida da gente não é só estudos. Então, vai ter muitas coisas da nossa vida pessoal, sei lá, se você trabalha, tudo vai envolver os estudos também. E eu passei por isso, mas eu confesso que foi muito desleixo meu, tiveram coisas assim que eu poderia ter conciliado com os estudos, mas eu acabei me focando muito em uma coisa só, sabe? Mas enfim, eu acumulei várias coisas e depois que eu parei, sentei, anotei o que é que eu tinha atrasado, anotei onde eu poderia fazer, em que tempo da minha semana eu poderia tirar aquilo do atraso. Eu realmente tirei aquilo da minha cabeça e coloquei no papel, realmente um plano de ação para poder desacumular aquilo. Porque beleza, todo mundo tem matéria acumulada, mas você não vai deixar ela virar uma bola de neve, né? A coisa que assim é fato, não vale a pena você deixar de estudar a matéria do dia para poder tirar a matéria do atraso, sabe? Você vai se atrasar mais ainda e vai virar um ciclo sem fim. Então, justamente por isso que eu tava ficando agoniado, sabe? Eu ficava, meu Deus do céu, onde é que eu vou arrumar tempo pra tirar isso do atraso? E aí eu me organizei e uma coisa que tá me ajudando muito é ter alarme. Tipo assim, eu preciso estudar 8 horas, eu coloco um alarme de 8 horas. Eu confesso pra vocês que eu acho tão chato o alarme que eu vou estudar só de raiva, sabe? E assim, junto com isso de ter um plano de ação, como eu falei, de colocar tudo no papel que tu precisa fazer pra ter realmente claro. Porque eu não sei se acontece com vocês, mas quando eu não coloco as coisas no papel, na minha cabeça tá tudo muito pior. Vamos supor que eu tenha 3 aulas de, sei lá, 15 minutos pra ver. Na minha cabeça são 3 matérias extremamente grandes, sabe? E aí eu vou ficando mais agoniado, mais ansioso, eu fico, meu Deus, então presta atenção aí nisso. Se tu tá me ouvindo, tá vendo esse vídeo e vai fazer Enem, hoje eu tô narrando isso, faltam exatamente 5 meses, dá tempo de fazer muita coisa. Então, já viu aquele ditado, né? Camarão que dorme é onda leva. Sério, eu me sinto muito, sabe, adulto falando esse ditado assim, que meu pai sempre fala pra mim. Mas é uma coisa muito real, tipo, para pra pensar. Se tu não fizer as tuas coisas, a onda vai te levar, sabe? Tu não vai conquistar nada do que tu sonha. Trouxe só essa reflexão aqui, porque eu vi um vídeo assim da internet bem aleatório que me fez pensar nisso e hoje eu tô muito mais produtivo. Mas enfim, sobre o assunto que eu tava estudando, eu tô vendo a aula pela Sala do Saber, né? E eu não sei se vocês sabem, a Sala do Saber é de Maringá, da UEM. Quem já fez prova da UEM sabe o quão difícil e específica o vestibular de lá é. E os professores da sala, eles dão aula nos cursinhos mais caros de Maringá. Então, assim, eles têm uma didática incrível e as aulas da sala comprovam isso. Aquela hora que eu fiz o meu resumo de matemática, eu tava estudando realmente, aí depois eu fiz algumas questões. Eu acabei não mostrando porque quando eu vou fazer questão para aprender o assunto, é uma bagunça. E aí a última parte do meu estudo desse dia foi corrigir um simulado que eu já fiz. E assim, eu não sei se eu já falei para vocês, mas questão que você não corrige, ela é inútil. Porque vamos lá, pensa comigo, a questão, o exercício, ela serve para quê? Para tu responder de acordo com o conhecimento que a questão exige. Então ali tu vai treinar o teu raciocínio, tu vai fazer um estudo muito mais ativo. Além de tu saber por que aquela alternativa tá certa, tu vai saber o porquê as outras vão estar erradas. E assim, tudo fica um negócio tão mágico que tu revisa um monte de coisa, tu aprende um monte de coisa, tu exercita um monte de coisa. E quando tu vai pra resolução das questões que tu errou, é aí que tá o negócio, porque tu vai aprender coisas que tu não sabe ainda, ou tu teve falta de atenção e vai falar, olha, eu deveria ter prestado mais atenção nisso aqui. Então, olha, se tu faz muitas questões, teu professor manda tu fazer muitas questões e tu não corrige tudo, tu não consegue, divide ela em 2 dias, divide ela em semanas para você dar conta de corrigir tudo. Esse simulado que eu fiz, ele tinha o quê? 80 questões. Era estilo Enem, mas assim, Enem tem 180, né? Então ele era como se fosse um mini simulado. E aí eu errei algumas questões e esse simulado que eu fiz, ele tinha
resolução, tudo certinho. Então eu peguei a resolução das questões que eu errei e tô literalmente olhando e falando, ó, errei isso aqui. Aí eu anoto nesse caderno. E assim, erro por erro, a gente vai esquecer uma hora. Então o que é que eu faço nisso? Eu pego o aplicativo Anki, que eu não tô sendo patrocinado para falar dele, realmente é algo que me ajuda muito, e faço um flashcard do meu erro. E de forma mais abrangente, vou dar um exemplo. Essa questão aí que eu errei tinha a ver com o rompimento de barragem, tinha a ver com as consequências ecológicas disso. Em vez de eu colocar literalmente somente o que a questão pediu, eu coloquei alguns conceitos como eutrofização, magnificação trófica, que vão me relembrar de coisas importantes para eu responder essa questão, mas não necessariamente tem a ver, sabe? É realmente um processo e olha, não deixa a revisão de lado. De verdade, eu errei nisso ano passado e eu não quero que você erre. Revisão, ela é a coisa mais importante do universo, porque vamos lá, tu se esforça muito para aprender uma matéria, tu faz questões, tu sabe ela de trás para frente. E aí 3 meses depois, um dia, tu gastou muitas horas dele para aprender uma matéria. E 3 meses depois, se tu não revisar, tu vai esquecer ela. Tu vai ter feito o papel de trouxa. Então o que é que você faz? Encontra uma forma de revisão. Não existe forma de revisão certa, mas a cientificamente provada que é mais eficaz é por meio de um estudo ativo. Então, ou seja, quanto mais ativa a sua revisão for, melhor. Tu pode fazer autoexplicação, tu pode fazer questões, pode fazer um monte de coisa que dá certo. E eu não sei se eu já falei pra vocês, mas a minha maior dificuldade no Enem ainda é natureza. E no dia que natureza for a matéria que eu acertar mais que outra, eu venho aqui e vou falar dessa minha vitória pra vocês. E eu falo isso também pra vocês verem que nem tudo é um vídeo aesthetic comigo estudando, sabe? Eu também passo por dificuldade. Natureza, eu sofro pra aprender essa matéria. Não é nem a matéria em si, porque biologia e química são as minhas matérias preferidas assim da vida, mas sim a forma como o Enem cobra essas matérias que me quebra. Mas vai dar certo, inclusive para você que tá me ouvindo, se tu tem aquela coisa difícil para aprender, se tu tem uma prova para fazer, relaxa, faça a sua parte. Você fazendo a sua parte, tendo aquela sensação que você realmente deu o seu máximo, sabe? A gente sente isso, tá tudo certo. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito, quando as coisas têm para acontecer, elas acontecem. Beleza, eu vou fazer minha parte, eu vou estudar. Mas se esse ano tiver de ser o meu ano, ele vai ser, entende? Então, faça a sua parte, se esforce, faça realmente tudo que você pode, que vai dar certo. Agora chegou literalmente a parte preferida de vocês, que é a palavra aleatória. Se tu viu o vídeo até aqui, tu comenta aí em inglês azul. Pode comentar em inglês azul, que eu vou saber que tu é uma pessoa incrível, top show da balada, que vê meu vídeo até o final e vou conversar contigo pelos comentários. E assim, não desistam de mim, tô passando por um momento complicado aí de conseguir conciliar. Tô conseguindo trazer coisas mais frequentes, mas assim, eu tenho que me desdobrar, sabe? Então não desistam de mim e bora lá que vai dar certo. Aí já sabe, né? Se tu gostou desse tipo de vídeo, já deixa o like aí embaixo, se inscreve que a gente tá rumo a 60 mil inscritos. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau pra você por ficar aqui me ouvindo.